tarde! Como vocês estão hoje? Hoje é dia de Halloween! Sejam muito bem-vindas, meus amores. Vou ficar aqui com meu Halloween hoje, porque é um dia muito legal e que a gente comemora muito pouco aqui no Brasil, mas é muito interessante para quem usa aí o Halloween como tema para uma campanha, para fazer uma propaganda, coisas desse tipo. Eu quero saber se vocês estão bem. Que susto! Bom, eu tenho gente nova aqui na sala, a Babiele, acho que é a primeira vez. Oi, Aurinete, minha querida, Juju Melquia, disse que participou da seleção, Vivi Maciel. Sejam bem-vindas, meninas. Dilma Gi, tudo bem? Seja bem-vinda. Vivi Valdevino, Júlio, Rose. Ah, muito legal, hein? E a Canga, interior de São Paulo. Legal. Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, tá? A Rose se assustou. Gente, olha que legal, né? A gente está no tema do Halloween. Para quem está chegando agora e não sabe, a gente faz essa terça, eu chamo de terça administrativa, né? Que a Serapura traz dicas, traz reflexões, principalmente, para você administrar o seu salão. Então, deixa eu colocar o tema do dia aqui. Então, o que acontece? Toda terça das 2 até 2h30, eu fico aqui para bater um papo bem legal com vocês, para a gente falar sobre itens importantes da administração, coisas que a gente esquece, sei lá, dúvidas que vocês tenham, que vocês queiram compartilhar, né? A semana passada foi muito legal, que a gente falou um pouquinho sobre como criar campanhas, como fazer, mas quais são os preceitos disso, né? Qual é o conceito, qual é o critério, o que a gente não pode esquecer. Então, como a gente falou na semana passada, teve gente que caiu com a bunda da cadeira, né? E hoje é um tema um pouco mais leve, apesar de ser Halloween, e eu trouxe o tema doçuras ou travessuras para a gente falar hoje. Por quê? Porque tem a ver com o dia, caiu numa terça-feira. Seja bem-vinda, Pri, Nenê querida, seja bem-vinda. E aí, como a gente vai falar um pouquinho, Claudiana, uma beijoca, eu estava com as minhas embaixadoras ontem. Graça, Belém do Pará, seja bem-vinda, querida. A gente fala muita coisa, né? E assim, tem muito assunto para a gente compartilhar, para a gente discutir, para a gente pensar. Dá para a gente fazer tanta reflexão quando a gente fala de administração de salões. E eu, recentemente, né, semana passada, fiz 2 treinamentos em salões diferentes, e como a gente enxerga o quão importante é a administração do negócio, né? Então, eu sempre falo aqui para vocês, esse canal de terça-feira não é para a gente falar sobre técnica, sobre cera, sobre como aplica, como tira, o que é importante, né? Porque isso a gente já sabe, a gente tem outros canais, a gente tem Instagram, a gente tem as embaixadoras aí fazendo divulgações pelo Brasil inteiro, levando a nossa marca, a qualidade do nosso produto. Então, aqui é para a gente ter um espaço para a gente falar sobre outras coisas importantes. A gente não está falando de grau de importância, mas a gente está falando de tudo que é importante na administração do negócio, tá? E hoje eu sei que é um dia, gente, que muita gente está em atendimento, né? Então, o que eu considerei? Que hoje a gente vai deixar como última terça gravada ainda para as pessoas terem acesso, porque essa semana é uma semana de feriado, então muita gente não vai conseguir participar no ao vivo, né? Porque, graças a Deus, estão em atendimento. Antônia, querida, seja bem-vinda, minha embaixadora do Distrito Federal. Solange, ela que participou da primeira edição, seja bem-vinda. Então, da primeira edição não, agora da segunda. Então, é assim, gente, vamos falar um pouquinho, dentro da administração, deixa eu arrumar aqui minha luz. O que é importante a gente falar desse tema quando eu falo doçuras ou travessuras, né? E aí eu vou pedir ajuda de vocês, tá bom? Tem alguém aqui da semana passada, da campanha de promoção que a gente falou, de como criar, de como fazer, de como começar entendendo esse mercado da campanha? Me fala se tem alguém aqui. Tem sempre um delayzinho aqui no YouTube, então vou esperar. Mas eu acho que tem gente da semana passada, quando a gente falou, trago a pessoa amada em 3 dias, né? Eu quero saber se vocês estão fazendo algum tipo de divulgação
ou alguma coisa essa semana, se vocês aproveitam esse tema. Oi, Franciele, seja bem-vinda à segunda edição também. Se vocês estão fazendo alguma coisa na data de hoje ou para essa semana de feriado, relacionado, por exemplo, à data do Halloween. Vocês fizeram alguma coisa, criaram alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa trazendo ideias para a gente complementar. Pri, eu sei que você estava. Me contem aí, se vocês só estão fazendo atendimento normal ou se vocês pensaram em alguma coisa do que a gente falou na semana passada, lembram? Enquanto vocês me respondem aí, eu vou tomar meu cafezinho depois do almoço, né? Não fiz nada. Vivi Maciel não fez nada. Vivi Maciel, eu sei, nenê querida. Quem não fez nada, não fez porque não tem tempo, porque realmente não pensou em nada, porque não acha importante a data, né? A gente não precisa em todas as datas fazer alguma coisa, mas qual é o motivo de eu não fazer nada ou não me aproveitar de uma data? Estou normal, não consegui fazer ainda. Dani, Rose, ok. Vamos pensar em alguma coisa de Halloween aqui, ao vivo, a gente que está aqui, se a gente fosse fazer alguma campanha hoje para o salão? O que as pessoas se ligam quando fazem as campanhas? E aqui a gente vai fazer na prática de fato, tá? Não só falar sobre conceito. O que as pessoas pensam, né? Eu posso dar alguma coisa gratuita nessa semana, enfeitar o salão, fazer uma decoração diferente, poderia, claro, porque chama atenção as decorações, principalmente se a gente tem a coisa manual, né, de criar, de fazer, enfim, de trazer um ambiente diferenciado, o cliente, ele se surpreende, ele gosta. O que acontece com muita gente é que a pessoa faz uma primeira vez e ela acha que não teve tanto movimento, as pessoas não experimentaram, ela para de fazer, né? E não é esse termômetro só, a gente tem que fazer algumas vezes para saber se estamos no caminho ou se não estamos. Eu vou lendo aqui enquanto isso, tá? Que a Fran colocou uma bebida com temas indicados. Uma colega ganha desconto no próximo procedimento. Mas já pensou que legal a gente colocar hoje uma bebida? Como ela falou, você servir alguma coisa diferenciada que pareça um sangue, alguma coisa assim meio Halloween, ou a pessoa, você fazer docinhos em formato, tô pensando tudo agora, tá, gente? Não programei nada. Docinhos em formato de aranha, e a pessoa, né, comer, ou, por exemplo, olha que engraçado, pensei uma coisa aqui, já pensou você fazer um concurso no seu salão para quem entrasse hoje vestida de Halloween, a fantasia mais, ou entrar dançando com a fantasiada, não precisa falar nada, entrou dançando fantasiada, se for depilar a axila, não paga axila hoje, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que os temas também podem nos ajudar nessas criações, tá? Eu ainda estou falando sobre o tema da semana passada, eu já vou entrar no nosso tema de hoje, mas é só para a gente pensar, né, que a administração é a gente, o trago a pessoa amada em 3 dias, como a gente falou na gravação passada, na semana passada, tem relação com a gente, com a nossa postura, com o nosso comportamento diante de fazer as ações, mas se a gente fosse criar uma ação, a gente não precisa pensar nada convencional, né? A gente poderia fazer uma brincadeira como a gente vê nos reality shows, lembram? Quem é da época do No Limite, que as pessoas faziam aquele olho de não sei o que para comer, olho de cabra, e que era uma coisa meio assim, tem tudo a ver para essa fase. Você poderia fazer isso em doce, você poderia dar um doce com este tema, você poderia fazer, agora pensei uma outra coisa interessante, sabe essas caixas que a gente tem, que a gente tem que colocar a mão para ver o que tem dentro? Você podia fazer uma meleca lá dentro, uma gosma, uma farinha, alguma coisa que a pessoa não identificasse, mas com alguns ganchinhos, com um papelzinho com um prêmio. Então a pessoa teria que pôr a mão ali dentro daquela caixa e pegar um papelzinho e resgatar o prêmio do dia, que poderia ser: você ganhou simplesmente um docinho, ou você ganhou uma depilação, ou você ganhou uma unha, ou você ganhou uma escova, acabou de ganhar uma escova. Então, assim, gente, dá para fazer 1 milhão de coisas, né? Não é o tema de hoje a gente criar a campanha, mas eu havia falado a semana passada que quem tivesse, eu sei que eu sempre gosto que vocês, sempre gosto não, né? Eu gostaria muito que vocês colocassem a mão na massa, que vocês fizessem de fato as coisas para vocês verem que as coisas funcionam. Não ficar só na escuta, é muito pouco. Para você aprender, você precisa fazer, tá bom? Emily, querida, boa tarde. Ótima sugestão, não fiz nada. Não vou trabalhar. Bom, bora para o nosso tema de hoje? Vamos lá. Depois vocês
convidem as amigas, contem sobre a live de hoje. É importante que a gente divulgue cada vez mais a Terça DM para que a gente possa continuar investindo, né, nesse projeto para ajudar pessoas que são autônomas ou que são donas de salão a continuarem a terem acesso a informações administrativas ou reflexões que elas às vezes nem pensaram. Amei o serrote, exatamente, que hoje é dia de Halloween, Emily. Já pensou você colocar sua recepção assim hoje? Já chamaria um pouco de atenção, a pessoa acharia graça. Então, assim, ó, você sairia do ambiente comum, tá? A gente não precisa estar numa festa para colocar um acessório desse, tá? Imagina se você trabalha num salão, tem uma maquiadora, que você fale, hoje eu quero todas as minhas meninas com sangue, com arranhão, uma coisa diferente, né? A gente não precisa fazer um circo ou fazer uma coisa... ou que as pessoas não queiram participar, de repente alguém não se sente à vontade, está tudo bem. Mas a gente pode ter coisas diferenciadas que não se limitem a ser promoção de mão, promoção de pé, faça a mão e ganhe o pé, porque isso está muito batido, como eu falo para vocês, sempre eu gosto de coisas mais que a gente não está tão acostumado a encontrar de repente, para que o cliente fale, putz, que legal, que ideia boa, né? Eu vou copiar o ano que vem, coisas desse tipo, tá bom? Dani tá chique. Agora pensei que poderia ter feito uma moldura com temas e pedir para cliente postar e marcar, claro. Imagina assim, ó, se você também faz uma coisa, né? Se você compra 2 abóboras, decora as abóboras, que sabe essa ideia que eu falei da caixa de você enfiar a mão e ser uma coisa grudenta? Poderia ser com abóboras, poderia ser você colocar um enfeite bem bonito, um boneco, e fazer a pessoa fotografar do lado e marcar alguma coisa na rede social e depois todo mundo que marcar com a foto daquele espaço no salão, ela vai participar de um sorteio interno. Gente, ideia não falta, tá? Vamos compartilhar com 5 depiladoras. 5 depiladoras, 5 donas de salão, 5 manicures, quem vocês quiserem, tá bom? Chamem as meninas, porque é importante. Claro, eu sei que hoje é uma terça diferente das outras, que normalmente são um pouco mais calmas, porque hoje é um dia de pré-véspera de feriado, tá? Então, eu sei como é que funcionam os locais de atendimento, muitos às vezes atendem bastante nesses horários, nesses dias, porque vão ficar fechados na quinta-feira e vem um feriado estendido aí, tá? Tive uma ideia, Dani, com óleos essenciais para o final de ano, legal! Depois você me conta, ou se quiser ir digitando aqui, para a gente falar. Bom, como é para ser rápido, né, não tomar o tempo de vocês também, apesar de ser assunto importante, vamos falar sobre doçura e travessura? Eu quero a participação de vocês aqui, tá? Rose, boa tarde, minha embaixadora do Pará. Olha só o que eu quero falar para vocês. Vamos elencar 3 travessuras na administração e 3 doçuras, e eu vou começar pela travessura. Qual é a maior travessura que um salão pode fazer na sua administração? Qual é a maior travessura que um salão, uma empresa, uma depiladora pode fazer na sua administração? Vamos ver se alguém me coloca aí uma boa ideia ou algo diferente das 3 coisas que eu pensei. Minha internet do nada piorou. Dani, que massa esse serrote na cabeça. Obrigada, Aurinete, querida, minha embaixadora do Espírito Santo. Vamos lá. Alguém aí sabe me dizer qual é a maior travessura ou quais são as 3 maiores travessuras que um salão pode fazer na sua administração e que é uma travessura bem grande? Esse tempo é ouro, amo, legal, Pri. Vamos lá. Eu vou ficar aqui nessa espera, viu? Deixa eu ligar uma luz aqui, meninas, que eu acho que minha luz hoje está bem fraquinha. Deixa eu ver se eu consigo complementar. Tô achando que tá escuro aqui. Mas não... Ah, um pouquinho, vai. Colocar elas para nos divulgar. Elas quem, Antônia? Elas quem? Essa é uma travessura, é isso? Vamos falar de uma travessura? Posso falar essa travessura? Ou vocês querem tentar aqui? Vamos lá.
Erro de cálculo, ó. Júlio colocou assim, erro de cálculo, custo do produto versus o serviço. E essa é uma travessura imensa, porque isso vai impactar demais na sua receita, certo? Essa é uma grande travessura. Eu não tinha colocado nessa riqueza de detalhes, viu, Júlio? Mas eu coloquei. Vou falar a minha primeira que eu tinha pensado, mas a do Júlio é muito boa também. Cálculo do custo do produto vezes o serviço. A gente fez na segunda, terça ADM falando sobre isso, ser um mau gestor. Isso é uma travessura muito grande, né, Claudiana? Mas vamos ver uma coisa muito importante e que a gente não pensa, e eu sei que vocês acabam não fazendo, tá? Não entregar o prometido, é uma grande travessura. Você mentir, né, para o seu cliente, fazer muita promoção no mês pode ser uma grande travessura, principalmente se você não tem o controle financeiro, né? Mas uma coisa que é importante e bem pontual, que eu vou falar aqui para vocês hoje, é vocês, profissionais, não fazerem o controle do número de atendimentos que vocês fazem todos os dias e, portanto, no mês. Ou seja, isso é uma travessura, você não saber de cabeça quantas pessoas você atende às segundas, em média, né? Quantas você atende na terça, quantas você atende na quarta, quantas você atende na quinta, e assim sucessivamente. É uma travessura você não ter conhecimento desse número, porque isso vai trazer informações sobre a sua capacidade produtiva, que eu já falei em outras ações, e o quanto você pode, de fato, faturar. Porque olha que travessura. Eu monto um negócio pensando assim, eu penso em ganhar com o meu negócio, em ter um faturamento de 30 mil, tá? Só que se você não sabe quanto você atende, qual a sua capacidade máxima, se você não começa com esse controle, como é que você vai conseguir fazer essa conta? Tem gente que nunca vai chegar nesses 30 mil, porque a capacidade que ela tem não vai chegar, o preço que ela cobra, todas aquelas variáveis que eu já falei nas outras aulas, nos outros bate-papos, a gente não vai chegar nisso. Então é uma grande travessura, não só o controle dos números de atendimentos, mas qualquer controle na gestão, né? Ter o controle financeiro, ter o controle dos números, ter o controle das compras, do estoque, do seu saldo, enfim, a gente tem que ter todo o controle. E a segunda coisa que envolve controle, mas que também é uma travessura muito grande, é o dono misturar a vida particular dele, o caixa da empresa, com o caixa particular, não ter contas separadas, para a gente poder saber o que a empresa fatura, o que é da pessoa física. Então, essa é uma outra grande travessura que os salões cometem, tá? Que mais? Boa tarde, Alain. Que mais que é uma grande travessura, né? Uma travessura que muitos de vocês talvez cometam é não se pagarem como dono, ou seja, não terem prolabore e não se pagarem como profissional. Dani, como é que é isso? Que travessura é essa? Essa travessura é assim, ó, eu entro, monto o negócio, então eu sou dona do espaço, eu sou uma depiladora autônoma e vou começar meus serviços hoje. Aí hoje eu faturei R$1.000 no final do dia. Se esse dinheiro é da empresa, a primeira coisa que eu não posso pegar para mim. Ele tem que ficar lá, no banco ou naquele caixa, né? E eu vou juntando. No final do mês, mesmo que eu seja sozinha, tá? Porque é isso que vai determinar você conseguir enxergar suas finanças para crescer ou não e tomar suas próximas decisões. É você falar, bom, eu faturei 10 mil, como dona de Prolabore, eu vou pegar um Prolabore para uma ajuda de custo só. Meu Prolabore fixo ele vai ser sempre R$1.000, por exemplo. Só que, como depiladora, se eu fosse pagar alguém para executar esse serviço que eu estou fazendo, eu pagaria uma média de 40, 30, até 50% de comissão, tá? A gente não vai falar sobre números de comissão aqui, porque não é esse o assunto. Mas você vai determinar lá quanto que é, apesar que vocês já sabem que se pagar mais de 50%, o salão não vai se sustentar, sempre vai ter problema financeiro, porque não tem como fechar essa conta. Mas vamos imaginar que você escolheu pagar 40% para um profissional. Se você pagaria para uma pessoa, você só pode receber esses 40%. Você não pode receber menos. Por quê? Se você, como dono, pensar assim, eu não vou pegar, eu não vou receber, né? Porque eu vou receber 20, 30, você nunca vai fazer faturamento para poder pagar alguém esses mesmos 40.
E se você ficar pegando a mais, o dinheiro é meu mesmo, eu sou o dono, você vai perder o controle da sua empresa, o seu controle financeiro e também não vai conseguir ter clareza desses números. Então, quando a gente fala, né, de quando você é dono, você ter prolabore e ter comissionamento, as duas coisas têm que constar ali no seu balanço. Claro, se a gente estivesse fazendo uma aula de fato, eu ia dizer assim, numa avaliação individual. Olha, meninas, ou olha, vou pegar alguém aqui, Solângela, vamos supor que eu estivesse avaliando o DRE da Solângela. Nós vamos lançar um DRE, um prolabore de 500 como ajuda de custo, só para você saber quanto que você tem que faturar para se pagar esses 500, mas neste momento a gente ainda não vai tirar esses 500, você vai ficar recebendo somente como profissional, tá bom? Depois, com o tempo, a gente vai fazer um planejamento para você receber as duas coisas. Mas é muito, muito, muito importante que vocês tenham esse olhar e não façam essas travessuras, porque senão a empresa sempre vai ser uma empresa maquiada. É uma empresa que a gente pensa que dá lucro, a gente pensa que está dando certo, a gente pensa que está pagando as contas e não está fazendo nada disso. Eu falei para vocês numa aula também, num bate-papo, que a gente se encontrou, que tem muita gente que pensa que ganha dinheiro ou que está pagando as contas, por quê? Porque todo dia entra dinheiro na conta, né? A gente tem débito, crédito, todo dia entrando, só que você está pagando conta com esse dinheiro que está entrando hoje, tudo do passado, ou seja, você não está conseguindo sair dessa dívida, só que você não enxerga isso porque você não faz um DRE, porque você não tem um controle, então realmente é difícil mesmo, tá? E a terceira travessura que eu vou contar hoje, que é uma grande travessura, é uma travessura muito perigosa, junto com todas as outras que eu falei. Vocês querem arriscar um palpite? Vamos ver o que eu tenho aqui enquanto vocês tentam arriscar um palpite. Não entrega ao cliente o que oferece, óbvio, isso é uma travessuríssima, né, Solângela? Não cobra o valor, e sim o preço dos produtos, também é uma grande travessura. Mas tem uma travessura muito comum, infelizmente, que muitos donos fazem ainda hoje, né? Ninguém me contou, Marcelo. Eu tô sabendo agora também que eu me olhei na câmera. Seja bem-vindo, viu? Qual é uma grande travessura, a última travessura que a gente vai falar, para a gente entrar nas doçuras do dia, do nosso tema. Qual é a grande travessura que os donos de salão cometem, fora tudo que a gente já falou? Então, a gente falou de misturar o caixa, pessoal com particular, não fazer controle de atendimento, não fazer nenhum tipo de controle, né, financeiro, de estoque, enfim, de nada do que a gente tem dentro do salão, não se pagar como profissional e como gestor, né, ter prolabore. E qual que é a terceira? Aqui aí falaram não entregar o que oferece, o Júlio falou sobre custo. A terceira, e gravíssima, é não cumprir a legislação. Sabe por quê? Quando a gente começa já não fazendo, a tendência que a gente tem como ser humano é empurrar com a barriga e fazer só o dia que a gente for pego por uma receita federal, por um fiscal de vigilância sanitária, né? E aí, por qualquer, ou acontecer de fato um grande problema dentro do seu negócio, aí você tem que correr atrás. E eu já vi muita gente perder tudo que construiu em função de processo trabalhista, e o problema não era o processo trabalhista, porque mesmo fazendo tudo documentado, a gente não está isento. Só que quando a gente está documentado agindo na lei, a chance da gente perder um processo trabalhista é muito menor, né? Ou qualquer tipo de processo. Então, quando você está nessa travessura, nessa linha de que, eu comecei agora, então eu não vou fazer tal coisa, tal coisa ou tal coisa. Quem for te fiscalizar, a premissa é, se você montou um negócio, você tem que saber tudo o que você tem que ter e você tem a obrigatoriedade de estar dentro da lei. Quando você faz essa opção, você está correndo risco. Né, a gente precisa calcular esses riscos. Por quanto tempo eu vou me manter atendendo na minha casa, mas sem ter uma licença da vigilância sanitária, né? Se eu tiver possibilidade de naquele imóvel tirar. Quanto tempo eu vou me manter sem ter, se a minha função exigir algum curso técnico, sem ter esse curso técnico? Quanto tempo eu vou ter uma negociação com o meu profissional sem ter contrato? Mas eu tenho um contrato, só que esse contrato muitas vezes não está homologado no sindicato, então ele não tem validade. Por quanto tempo eu vou deixar de recolher algum imposto? Por quanto tempo eu vou deixar de emitir alguma nota? Então é assim,
Óbvio que a gente vai encontrar gente que fala, eu não faço nada disso, o dia que vier eu resolvo. E tá tudo certo, que cada cabeça uma sentença, né? Mas é uma travessura, porque se você não vai aos poucos, com cuidado, né? E eu sei a dificuldade que é você regularizar tudo que a gente tem dentro de uma empresa, gente, não é fácil, mas é possível. Isso que é importante a gente saber. Tem gente que acha que não é possível fazer isso, que não é possível ter tudo dentro da lei. E eu sempre vou dar meu exemplo e de alguns que eu conheço, poucos, infelizmente são poucos, mas eu conheço gente que trabalha dentro da lei, com tudo certinho, emitindo nota, com todas as licenças, com nada por debaixo do pano. Eu tive salão 21 anos, como vocês sabem, já falei muitas vezes isso para vocês, e nós sempre tivemos tudo regular. Primeiro porque a maior parte das licenças são gratuitas, não pagas. O que você paga, de fato, é quando você precisa fazer uma alteração. E aí o que acontece? Olha que travessura grande. Tem gente que não tira licença, né? De vigilância sanitária, corpo de bombeiros, não tem nada. Tá ali, se cair o prédio, né? Depois vai arcar com aquilo. Mas vamos imaginar que a pessoa não tirou nada. E ela gastou uma grana reformando aquele espaço, tá? Ela chama um arquiteto, porque tem gente que está preocupada só com a beleza do lugar, não com a segurança. Aí ela pega esse arquiteto, né, e faz um lugar lindo, luxuoso, bonito. Aí um dia ela é fiscalizada por um desses órgãos, por uma denúncia, né? E esse órgão chega lá e fala, então, agora você precisa quebrar aqui, que você não tem saída de emergência, agora você precisa aqui fazer uma escada, aqui precisa ter um corrimão, aqui você precisa pôr 2 pias. A pessoa fala assim, meu Deus, eu gastei 200, 300 mil nessa reforma, agora eu vou gastar mais 100. Mas sabe por que você está gastando mais 100? Porque você não foi se informar, você não foi tentar fazer pela lei, para fazer uma vez só. Porque tem gente que acha, como ninguém faz, eu também não vou fazer. O que é errado, né? Independente de todo mundo fazer. Nunca se comparem ao vizinho. Mas ninguém tem, eu não vou ter também. Né? Ou o certo é certo, mesmo que ninguém faça, tá? Se a gente tem uma legislação, porque a gente só pensa nisso quando dá aquela bem grande, né? Aí a gente se preocupa, ai meu Deus, tem que correr, me ajuda, por favor, como que eu faço? Aí a pessoa vai se preocupar em fazer. Então, assim, tenham calma para se organizar e façam isso aos poucos, né? Não é custoso no sentido financeiro, porque dá para a gente adaptar tudo, e principalmente se a gente tiver planejamento e fizer com calma, mas é trabalhoso. E o que as pessoas não querem? As pessoas não querem ter trabalho, elas querem que as coisas caiam do céu, que tudo dê certo sem esforço nenhum. E aí que está a dificuldade da administração, né? Já que minha linda fala mal dos profissionais, esse também, já que é uma travessura que, olha, eu nem sei te dizer o tamanho da travessura que é isso, tá? Vamos falar então agora das doçuras da administração? Quais são as doçuras que a gente pode elencar na administração de um negócio? E assim, gente, tem muita travessura, tá? E muita doçura. Eu falei de 3 que eu acho muito importantes, que é a parte de controles, né, financeiros, a parte de legislação, você misturar sua vida particular com a PJ, mas me falem aí sobre as doçuras. Poderiam ser as doçuras exatamente o inverso, né? Mas eu trouxe 3 outras doçuras para gente. Na verdade, trouxe 2 e a terceira eu quero que venha de vocês para a gente falar aqui. Bora! Vamos ver. Eu não sei se é esse YouTube que é devagar ou se vocês não estão escrevendo. Eu não sei se vocês estão aí acordados hoje, nessa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo. Equipe alinhada com a administração. Júlio parece que sentou nas minhas aulas do Senac, eu tô achando, hein? Que é algum aluno perdido aí no espaço. O que mais, gente? Oferecer um trabalho de excelência. Isso é uma doçura, e mais do que uma doçura, é uma obrigatoriedade. Né? Se a gente está ali para oferecer algum serviço, qualidade não é diferencial nenhum, tá? Oferecer um trabalho dentro do que a pessoa paga, dentro do esperado, não é nenhum tipo de diferencial. A gente está ali para isso, né? As pessoas pagam pelo melhor, elas não pagam pelo mais ou menos. Mas vamos lá, estou gostando aqui do que vocês estão falando. O que mais que a gente tem que pensar como doçura numa administração? Acho que vou pôr minha máscara de novo.
Bora! Vamos ver o da Rose aqui. Uma doçura. Entregar ao cliente algo além do esperado, um pós-epilação com mimo, uma esfera de cromoterapia, indicação de home care, cuidado no pós até 24 horas, ética profissional com o cliente. Isso é uma doçura e um diferencial, né? Esse cuidado com o nosso cliente, certo? Eu vou contar uma doçura bem mais cair bunda da cadeira, hein? O que mais? Muita gente aqui hoje trabalha sozinho, tá? Muita gente aqui que eu tô vendo aqui, né, dentro desse espaço aqui que a gente tem do YouTube, ou quando eu recebo as perguntas, eu sei que são profissionais autônomos que estão nos seus espaços, né, sozinhos trabalhando. Mas eu vou falar uma doçura muito importante para vocês pensarem, e isso também tá lá no meu Instagram, se vocês acessarem o Dani Moraes.dm para poucos, vocês vão ver que eu falo sobre isso, e isso faz parte da minha bio, né? O cliente, gente, é o profissional. O cliente não é o cliente externo. Você tem que cuidar da sua equipe. Então, se hoje você trabalha sozinha, ok. Só que saiba que o cliente mais importante dentro desse negócio é a equipe que trabalha com você. Esse cliente, ele tem que ser, né? E a gente falou isso outras vezes também, eu não sei quem está aqui pela primeira vez ou não, essa pessoa tem que ser tão ou melhor cuidada do que o externo, porque a gente fica pensando só no cliente externo por causa do pagamento, do fechar contas. Só que se você não tiver uma doçura na equipe de atender, de ter o seu profissional com você, cuidar do seu profissional, esse ciclo de você cuidar só de fora não vai ter fim, porque toda hora você vai perder profissional, tá bom? Então pensem nisso, tá? Dar uma cortesia a clientes que te indicam muito. Um mimo é ótimo, sempre, mas cuidem internamente da sua recepcionista. Se você é gestora, da sua depiladora. Essa pessoa é seu cliente, tá? Quem que mandou aqui? Dani, vou atender agora, vou ter... Beijo, meu amor. Já caiu energia 3 vezes. Hoje tá difícil, tá, Vivi? Vai sim. Eu vou deixar esse ainda dessa semana lá, tá? Porque tá muita chuva também aqui em São Paulo, o tempo tá meio estranho. Dar um bônus aos profissionais caso ultrapasse a meta. Isso, esse cuidado, esse olhar para quem trabalha com a gente, principalmente na prestação de serviço, onde o produto é a pessoa, é muito importante. As pessoas são importantes em todos os níveis da cadeia, tá? Quando a gente está falando do salão de beleza especificamente, tem muita gente preocupada só com o cliente, mas não se importa se seu profissional está doente, se seu profissional pode atender, se ele está com algum problema que você pode ajudar, né? Às vezes é uma palavra, é um abraço, é uma conversa, só que as pessoas estão tão enlouquecidas só pelo dinheiro que isso tem passado muito desapercebido e vem passando desapercebidamente muito tempo, né? E é claro, eu não estou aqui dizendo que não existem maus profissionais que não merecem esse olhar ou que já tiveram chance, a gente já olhou para eles, tudo e as pessoas continuam, né? Então, ou a gente não está mais no momento de trabalhar com essas pessoas, ou a gente tem que construir essa equipe onde o nosso olhar esteja voltado para eles. O nosso cliente é o nosso profissional, tá? Qual que é a segunda coisa importante como doçura? E eu vou falar como dono, né? Aqui como dono. Você é dono do seu negócio, certo? Qual é uma doçura que você pode praticar? Saber que ser dono não é cargo, não é função. É só um estado que você está hoje. Você está dono, você nem é dono, você está dono hoje. Então, donos, para terem doçura na sua administração, tem que participar da equipe. Qual é a sua função lá dentro? Se sua função é recepção, seja a melhor recepcionista, não use o nome como dono para você se sobressair, porque dono não é função, né? Eu tenho um outro curso que eu vendo numa outra plataforma que eu falo que é um curso só de conceitos que fala ser dono é saber servir. Quem não sabe servir o próximo, muito provavelmente vai ter dificuldade em ser dono ou vai passar muitos perrengues. Porque quando a gente, principalmente no nosso caso, presta serviços, a gente está ali para servir as pessoas, para atender bem, né? Para ter o sorriso, para chamar pelo nome. Então a gente precisa saber que
ainda mais no nosso caso, né, que o produto é um serviço, né, que a gente não tem, a gente trabalha ali com a energia da pessoa, tem outras coisas envolvidas, a gente precisa saber servir muito bem essa pessoa que está lá. E não só esse cliente externo, tá? Estou falando do cliente interno, que é o seu cliente principal, que é a sua equipe, tá bom? E aí, a terceira coisa de doçura, eu vou deixar por conta de vocês, que é para a gente falar a última doçura, finalizar e marcar o nosso encontro da próxima terça. Dani, quando nos colocamos no lugar do outro, as coisas fluem. Sim, Antônia. E aí, o que a gente tem que pensar? Não é só se colocar no lugar dos outros quando é conveniente. Eu falei já disso também para vocês em outras semanas. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha com 880. Quando é conveniente para mim, eu trago esse discurso. Quando não é conveniente, né? É a administração do 880. Ah, você viu como ele me tratou? Só que eu não estou olhando como eu trato. Tudo isso a gente tem que pesar na balança, tá, gente? Saber ouvir novas ideias dos profissionais que trabalham junto conosco para a melhoria do estabelecimento. Sim, mais do que ouvir, já que é importantíssimo a gente mais ouvir do que falar, é a gente filtrar, né? Saber filtrar também a importância das coisas, tá? Ideias para inovar dentro do espaço, exato. Então, a gente não precisa trazer coisa nova o tempo inteiro, né? Mas, assim como, por exemplo, uma pessoa perguntou, poxa, por que você trocou a embalagem da cera e não trocou a cera? Né? E eu fiz uma resposta para ela assim, a gente, como pessoa, às vezes a gente muda só a nossa capa. A gente quer um uniforme novo, quer se sentir mais bonita, que foi o que aconteceu com a nossa cera. A gente quis dar uma cara nova, né, dar uma outra energia para ela. Mas o produto que está lá dentro, ele continua sendo tão bom, então a gente não precisou mexer. Assim como as pessoas, às vezes, elas mudam a sua aparência de fora, mas elas continuam as mesmas. Boas ou más, elas vão continuar internamente as mesmas. Mas é legal a gente trazer essa coisa. Quem que não gosta de ir atender e ser atendida no lugar e encontrar uma pessoa que você sempre vê com um uniforme e ela mudou a cor, ela mudou o formato, né? Ela se preocupou em você. Então, quando a Serapura faz uma mudança de embalagem, mesmo não tendo alterado, foi uma preocupação com o consumidor, com o lojista, com o ponto de venda. Então, a gente não pode perder os olhos para isso, tá? Inovar. E essa inovação, gente, para inovar bem, a gente precisa conhecer bem o nosso público, tá? Por quê? Eu tenho um público que é de pessoas que não usam o Instagram. Eu vou inovar aqui fazendo uma campanha que a pessoa tem que publicar no Instagram. Ela não usa. E aí? Você tem que achar qual é a plataforma que ela tá, qual é a forma que ela gosta de se relacionar. Uma coisa que eu uso sempre de exemplo é assim, tá todo mundo muito doido para não dar atendimento mais, né? Eu fiz até um post recente que eu estava bem chateada com uma concessionária. E aí, o que acontece? Como as pessoas não querem dar atendimento, elas põem tudo no eletrônico. O eletrônico vai resolver uma parte, não vai resolver tudo. Vai ter aquela senhorinha que ela quer falar com você, que não é só porque ela não sabe entrar e clicar e digitar que ela vai ter alguma dificuldade, mas que ela é uma outra geração, que ela quer falar, que ela quer ser ouvida, que ela quer marcar, que ela quer parar na frente do seu balcão e te contar, às vezes, uma meia hora sobre o bolo que ela fez, sobre a dor que ela está no joelho, no atendimento. Então, a gente tem que ter esse olhar para todas essas coisas e entender o nosso público para poder trazer essas inovações pertinentes a esse público, tá? Quem cuida dos profissionais, saúde emocional, vai ter boa equipe. Isso, Solângela, a gente tem que estar sempre atento. Uma das coisas da vida profissional é a gente ganhar dinheiro, né? Mas o dinheiro é uma consequência de um trabalho que a gente gosta. Então, quantas pessoas vão para os espaços de trabalhar com ódio dos donos, com briga com a equipe? Não vai fluir, né? A gente ouve o tempo inteiro depoimentos falando assim, mas nem por todo o dinheiro do mundo. Eu não faria isso. E por que quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente não pensa a mesma coisa? E óbvio que a gente tem que pensar em dinheiro, porque não é uma ONG, né? A gente está ali para ganhar dinheiro. Mas não é só isso. Mas o começo disso é trabalhar bem, é trabalhar gostando do que faz, é trabalhar num ambiente o mais leve possível, com o menor número de fofocas. Dani, isso não é possível. É possível. Porque se eu sou uma gestora, que eu interrompo a fofoca, acabou ali. Tem gestor que põe fogo na fogueira para que uma pessoa brigue com a outra, para que uma fique chateada com a outra, ou que fala mal de um para o outro, como a Vivi falou, né? Fala mal de um profissional.
ou faz cara feia e o outro percebe. Então, assim, você tem um problema com uma pessoa, chame essa pessoa e fale diretamente com ela. É mais fácil, você resolve mais rapidamente. E, gente, a gente conhece todos esses conceitos, o difícil mesmo é praticar, tá? E é esse convite que eu faço todas as terças para vocês praticarem o que a gente está conversando aqui, né? O que a gente está construindo junto, para a gente ver que funciona. Funciona chamar um cliente pelo nome, funciona olhar no olho, né? Funciona, às vezes, perder 5 minutinhos a mais para dar uma orientação, funciona dar um abraço no meio do dia, funciona perguntar como é que você está. Se você não estiver bem e precisar ir embora, pode ir, que hoje eu me viro, porque numa equipe, às vezes eu vou me esforçar mais num dia e no outro alguém vai me cobrir, né? A gente não precisa estar bem o tempo inteiro, isso não é possível, porque nós somos seres humanos. Então tem muita coisinha aí que a gente poderia elencar, tá bom? Então um ambiente de doçura é um ambiente onde a gente consiga levar os nossos valores, né? E a nossa missão, enfim, mesmo para ganhar dinheiro, né? Porque não é só missão filosófica que eu falo, mas com honestidade, com leveza, com alegria, para que a gente tenha dias leves, tenha dias positivos, né? Para que se atraiam para o nosso ambiente clientes que querem compactuar daquela energia que você emana, né? Senão a gente vai ou sempre reclamar, ou sempre. E aí sempre a gente vai atrair o que a gente emana mesmo, tá bom? Antônia falou uma verdade aqui, muito bem. Débora Matos, Piracicaba, muito boa tarde, falou também verdade. Gente, eu vou encerrar por hoje, agradecendo mais uma vez de vocês estarem aqui comigo, lembrando que a gente vai definir, né, essa semana essa live ainda fica gravada, porque a gente tem uma semana de feriado, a gente sabe que às vezes é difícil para as pessoas estarem aqui no ao vivo, mas a gente quer tirar do ar para que só fiquem com a gente as pessoas que querem ir aprendendo essas dicas, sabendo se perguntar mesmo o que eu estou fazendo na minha administração e por que as coisas de repente não estão num fluxo, né, melhor, né, ou poderiam estar melhores, ou eu poderia fazer diferente, a gente não tem certo e errado, mas a gente pode fazer de repente diferente, com algum outro olhar, com alguém que fala alguma coisa aqui no chat e pegar para a gente. Mas, sobretudo, vocês têm que colocar em prática todas essas ações, né? Tentem fazer uma campanha diferente, façam os primeiros controles do seu negócio, tentem, o administrador, você tem que falar assim, quanto você fatura? X. Quantos por cento disso é aluguel? X. Quantos por cento disso tem que estar na ponta da língua, tá? Que é para a gente saber do nosso negócio e administrar. Quem que pode me responder o que é administrar aqui, que eu falei já nas últimas semanas? O que é administrar? Ou como é administrar, né? Obrigada, Dani. Eu falo sempre, porque eu não sei se esse YouTube demora para responder, se o delay é tão alto assim. Vamos gravar essa informação? Vou até anotar aqui e vou deixar aqui até o final. Administrar é da porta para dentro. Esqueçam o que o outro faz, se preocupa com você, se preocupa com a sua equipe, se preocupa com o seu tempo, se preocupa com o seu preço, com o seu custo. O que adianta você falar, a pessoa cobra tanto, não sei o quê, porque ele cobra barato, ele cobra caro, você não sabe nem quanto é seu custo. Vai trabalhar para você, não trabalha para o seu vizinho, não. Vai fazer a sua vida. Porque aquela pessoa, ela é assim, deixa ela ser assim, a gente não vai mudar o outro, que o outro não muda. A gente só tem um poder na mão, que é da gente tentar se mudar, e é difícil demais a gente se mudar. Que dirá você mudar? A gente pode começar influenciando, até falei isso no áudio hoje para as minhas embaixadoras, a gente pode até pegar a pessoa pela mão. Se a pessoa não quiser ir, gente, ela não vai. Então não adianta a gente sofrer pelo outro, deixa a pessoa, se quiser se lascar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma semana abençoada, um feriado excelente para vocês. Terça-feira, lá de Recife, que eu vou estar na feira de Caruaru, não, vou estar em Caruaru, mas na terça-feira já estou em Recife, a gente se encontra nessa terça da ADM, lá daquele calorão de Recife, em Pernambuco, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana e um ótimo feriado para vocês. Até mais. Espera aí!